melhor da culinária brasileira no Di Pizza. Além disso, o Di Pizza é um lugar bonito e agradável para você fazer negócios e reuniões. Di Pizza, bar e restaurante, 7625 North State Road 7, Parkland. Ligue 954-688-9701. Estão aqui, traços que eu nunca esqueci, a coragem de partir, sempre lembro de sorrir. Abra a janela da sua casa, deixa o Brasil entrar. Sling TV, o Brasil na sua casa. Assine agora mesmo, sling.com/Brasil. E são 12 horas com 57 minutinhos e todos sejam bem-vindos aqui ao programa Tá Na Hora de hoje, da Rádio Gazeta News. Eu sou Neise Cordeiro, apresentadora do programa Tá Na Hora, e dou as boas-vindas a todos vocês que nos escutam e também estão acessando agorinha o Facebook Live. Bem, mas antes de nós iniciarmos aqui o programa, tenho que agradecer aqui a participação dos patrocinadores, né? Que nós temos aqui, estávamos passando para vocês e ainda estamos passando para vocês, olha só. A Sling, né? Se vocês não sabiam, fiquem sabendo que a Sling TV oferece 5 canais brasileiros nos Estados Unidos, como a TV Globo Internacional, Record TV Américas, PFC Internacional, Band Internacional e Band News no pacote Brasil Mega, que com apenas $35 por mês, vocês podem assistir de qualquer aparelho digital, Smart TV, tablet, celular, todos estes canais em português. E para que isso aconteça, vocês têm que acessar sling.com/Brasil e fazer o seu registro. Está dado o recadinho aí da Sling para todos vocês. Bem, e nós temos também, né, um restaurante e bar de pizza que oferece esse buffet maravilhoso de pratos, né, culinária brasileira para todos vocês por peso. Então vocês podem escolher o que vocês quiserem aí do menu variado de saladas, carnes, pratos quentes e ainda aquelas sobremesas que dão água na boca. Então vale a pena conferir. 7625 North State Road 7 em Parkland. Restaurante na horinha do almoço, ó, pensem, de pizza, restaurante e bar. E dá para dar uma ligadinha, né, marcar um horário no 954-688-9701. E aqui estamos, sejam todos bem-vindos, agora com imagem aqui diretamente do estúdio, né? Eu sou Neise Cordeiro, obrigada pela sintonia, e temos aqui um convidado especial hoje para falar conosco, né? Que é o Rogério da Paz. Ele é um doutor psiquiatra, brasileiro, né? E não sabia, agora que nós estávamos trocando figurinhas aqui, somos da mesma região no Brasil, né? Conterrâneos, né, Rogério? Tudo bom? Tudo bom, Neis, muito obrigado, né? Agradeço bastante o convite e a oportunidade de a gente estar podendo fazer aqui o que é a coisa mais eficaz hoje no mundo em saúde, a mais barata, que é prevenção, né? Prevenção e saúde pública. Nós vamos aqui falar do Setembro Amarelo, né? Que é... Exatamente, nós vamos introduzir este tema aqui com o Rogério, Dr. Rogério, que é de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio no mundo. Então é um índice alarmante, né? E falar de suicídio não é falar sobre algo pesado, mas chamar a atenção para uma questão delicada e de saúde pública. Então, pensando nisso, organizadores em todo o mundo dedicam o mês de setembro como mês de prevenção e a construção de medidas saudáveis para discutir este tema. E por isso que nós temos o Dr. Rogério da Paz aqui, que é o médico psiquiatra no Brasil e também consultor em intervenção rápida na Columbia University aqui nos Estados Unidos, que vai falar sobre esse tema conosco, né? E seja muito bem-vindo para a gente começar essa discussão, né? E uma pergunta, né? Essa pergunta aqui, por que as pessoas se matam, né? Bom, muitas razões, né, doutor? Muitas razões, Neise. A problemática de depressão, depressão hoje já é
o problema número 1 em saúde pública mundial, no mundo inteiro. A que mais gera perdas no trabalho, mais gera perdas familiares, né? Déficits em todos os campos das áreas sociais das pessoas e um mal-estar, um sofrimento enorme. E a depressão é a causa número 1 dos suicídios. Porém, se nós formos falarmos somente de suicídio, tem várias causas, mas a causa principal é a depressão unipolar e a depressão bipolar. Depois nós temos as doenças associadas a esses quadros ou que geram depressões. Por exemplo, que é o abuso de álcool e de drogas, que são as principais causas associadas. Depois nós temos também doenças psicóticas, né, quadros psicóticos, esquizofrenias, né, bipolaridades mais graves e etc. Mas a questão do suicídio hoje é um problema, é uma epidemia mundial. É uma epidemia. Sim. É algo que até não está tão identificado por que está se tornando uma epidemia tão grande. Sim. E para você ter uma ideia, o dado que eu trago aqui hoje, em relação aos Estados Unidos, que a gente está morando aqui, né, é uma realidade daqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, um dado super atual, né, um artigo que saiu há 3 dias, né, coincidentemente saiu há 3 dias no Washington Post, foi só um artigo, né, alertando justamente por causa da questão do Setembro Amarelo. Sim. Nos Estados Unidos ocorrem por mês 4.000 suicídios, né, significando uma taxa de 129 pessoas que se matam diariamente nos Estados Unidos, né? Então, uma frase que me veio à cabeça hoje de manhã, falando com colegas a respeito disso, é que o suicídio ele é uma doença terminal prevenível. E essa que é a nossa questão aqui. O suicídio ele é prevenível e ele é terminal. É terminal, não tem mais volta depois que uma pessoa comete suicídio. Todos nós sabemos disso. Sim. E gera um quadro de um transtorno enorme nas pessoas mais próximas, um quadro de culpa, um quadro de depressão, de tristeza, em que todas as pessoas ficam se questionando o que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter feito? Por que isso aconteceu? E não tem volta. Não tem volta. É algo que estraga a pessoa, claro, que é a pessoa que já se foi, né? E os familiares, amigos, pessoas que não se sentem impotentes, né? Exatamente, impotentes. E tem uma pergunta muito que todos fazem, né? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito, né, qualquer coisa? Outra coisa, ou tivesse identificado? E uma coisa muito importante é que, no mínimo, né, mas os dados que a gente tem, é que 50% das pessoas que cometem suicídio passaram por um serviço de saúde primária. 50%. Né? E eu trago aqui algumas perguntas depois que nós, os profissionais, né, da saúde primária, ou mesmo nós, podemos fazer para identificar uma pessoa que está entrando num quadro suicida. Sim. Né? Exatamente. E quais são os sintomas, né? Algo muito importante que a gente pode identificar, né? Esses sintomas, sinais de que alguém que está pensando em cometer suicídio, né? Bom, primeira questão é o seguinte. Nós identificarmos se essa pessoa está deprimida. Primeiro, saber se a pessoa está deprimida, né? Saber se a pessoa começou a se isolar, saber se a pessoa tem um comportamento impulsivo. Pessoas que têm um comportamento impulsivo, que já têm uma história de impulsividade na vida, né? Pessoas que tenham já um histórico de depressão. As pessoas que têm histórico de depressão têm um risco 3 a 4 vezes maior do que uma pessoa que não tem um quadro depressivo. Então, a depressão é um fator de risco.
Então, o que é moderno hoje, né, dentro da psiquiatria e dentro da medicina em geral, é nós avaliarmos os fatores de risco e os fatores de proteção para as questões de suicídio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ser casado é um fator de proteção ao suicídio, né? Ser homem é um fator de maior risco do que ser mulher para o suicídio. O sexo, porque assim, o homem, as mulheres tentam mais suicídios do que os homens, mas os homens se matam mais que as mulheres. Uau! Né? Então, o sexo masculino é um fator de risco maior que o sexo feminino. Envelhecimento, né? Envelhecimento é um fator de risco para suicídio. Álcool e drogas, fator de risco para suicídio. Exato. Né? Até nós estamos mostrando um vídeo agora, né? Que nós pegamos aí do cortesia youtube.com a respeito do que nós estamos falando, né? Até combinou aqui com o que o doutor estava falando a respeito do uso de drogas, medicamentos. Continue, por favor, doutor. Bom, que mais? Doenças mentais, tipo depressão ou bipolaridade, associada ao uso de álcool e drogas, eleva verticalmente, exponencialmente o risco de suicídio. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Anthony Bourdain. Exatamente. Né? Nós temos dois casos que foram bem emblemáticos aqui nos Estados Unidos, né? Ano passado, a Kate Spade, né? Sim. A fashion designer Kate Spade, que muita gente conhece. Pessoas conhecidíssimas, né? Que é a designer e o Anthony Bourdain, né? Que ninguém imaginava, né? Que ele pudesse cometer suicídio. Uma pessoa que viaja o mundo inteiro, famoso. Tem oportunidades maravilhosas, né? Aí foi se avaliar Exatamente. o histórico dele, ele tinha uma história de dependência grave a drogas. Exato. Né? Então, ali, toda uma história, né? Todo um background. E a Kate Spade tinha um quadro de depressão, uma depressão refratária, uma depressão resistente. Os quadros de depressão resistentes, eles têm que ser muito bem avaliados por especialistas, por psiquiatras, de preferência até psiquiatras que tenham experiência em doenças afetivas, que são as doenças de humor, porque são quadros complicados. E qual é o grande risco? O grande risco é o do suicídio. Sim. Né? Então, assim, uma outra questão, por exemplo, houve aqui na Flórida o caso de duas adolescentes que se mataram depois daquele episódio que ocorreu em Parkland, né, na Marjorie Stoneman Douglas High School. Sim. Duas adolescentes foram consequência de estresse pós-traumático. Exatamente. Então, como evitar isso? Né? Bullying também, né? O bullying tem sido uma grande causa, né, de suicídios, tem aumentado astronomicamente os suicídios na adolescência. Então, deixar os adolescentes expostos à internet é um fator de risco. Fator de risco. Então, os pais, eu não vou aqui dizer, então, corta a internet, até porque não vai dar certo. Mas é importante que os pais estejam atentos a se o adolescente começa a ficar estranho. Porque também tem outro detalhe, e essas coisas são bastante complexas. Há uma diferença muito grande entre as manifestações dos sintomas em adolescentes e em adultos. Os adultos têm uma característica de apresentar sintomas assim mais claros, né? Tristeza, prostração. O adulto demonstra mais. O adolescente, ele tem muitas vezes depressões atípicas, como por exemplo, dormir demais, comer demais, ficar um pouco estranho. São mais fechados, né? Difícil de decifrar o que eles estão pensando. Ele não vai dizer assim, estou triste. O adolescente muitas vezes não consegue verbalizar, estou triste, estou deprimido, estou assim, assado. Ele não verbaliza. A depressão no adolescente muitas vezes é muito atípica, né? Ele começa a ter um comportamento esquisito. E para isso, então, os pais, os amigos, os familiares têm que começar a se alertar, levar a ter uma avaliação, né, num psiquiatra, num psicólogo, né,
de preferência num psiquiatra, e a partir daí o psiquiatra vai avaliar a gravidade disso e encaminhar para uma terapia, ou para um encaminhamento que seja terapia e mais a necessidade de farmacologia e etc. Né? Mas a depressão, o suicídio, ele é 100% evitável. 100% evitável. Ele só não é evitável em raríssimos casos. Em raríssimos casos, porque as pessoas pedem ajuda. As pessoas pedem ajuda. Então, né? estes são algumas das maneiras que as pessoas podem ajudar a essas pessoas. Observar, conversar, tentar ir para a pessoa não se sentir sozinho, estar ali. Exatamente. Observar os sinais. Neise, né? tem algumas perguntas, né? Tem algumas perguntas que tanto as pessoas em geral podem fazer, ou de preferência os técnicos da saúde primária devem fazer, que são o seguinte: se a pessoa em algum momento desejou estar morta, são 6 perguntas, seis perguntas que foram desenvolvidas na realidade essas perguntas elas sempre existiram, mas elas foram um pouco estabelecidas, uma certa metodologia por uma psiquiatra lá da Columbia University de New York. Seriam, por exemplo, perguntas que normalmente um psiquiatra ele sempre faz essas perguntas, né? Isso seria para diagnosticar. Para a pessoa... diagnosticar um risco de suicídio. Um possível risco. Por exemplo, né? Você já se imaginou, ou melhor, você tem o desejo de estar morto, né? Ou de dormir e não acordar mais? Então, atenção, pessoal, ó, pensem nisso, façam uma meditação agora, vocês que estão nos escutando, pessoas que vocês conhecem, prestem bem atenção nessas perguntas. Por exemplo, você já pensou em, não é se matar, você já desejou estar morto ou dormir e não acordar mais? Essa é uma pergunta, Segunda pergunta, né? Você tem realmente desejos de se matar? Você pensa realmente em se matar? Então a gente já está avançando, né? E se você pensa em se matar, de que maneira você pensa em se matar? Né? A gente está aumentando as perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Você tem planos, né? Planos detalhados de matar, ou na sua intenção de se matar, né? Você tem feito alguma coisa em direção a se matar? Então, basicamente é isso, fazer uma pergunta às vezes bem clara, assim, tu tá pensando em se matar, né? Entende? E a pessoa, tô pensando, sim. E a partir desse momento que a pessoa fala isso, procurar uma ajuda, né? Não deixar essa pessoa sozinha, né? Procurar fazer uma avaliação, levar essa pessoa para ter uma avaliação, o que está acontecendo, o que está por trás disso. Muitas vezes se diz o seguinte, que a pessoa está querendo chamar atenção, tá bem? Está querendo chamar atenção. Do que ela está querendo chamar atenção? Por que ela está querendo chamar atenção? Tem alguma algo coisa está por trás disso, tem algo. Né? Eu já atendi uma série de adolescentes, né? Felizmente graças a Deus, né? E claro, tenho formação para isso, treinamento para isso. Nunca ocorreu nada de grave, mas volta e meia, às vezes os adolescentes falam e parece que eles estão brincando. Nós não devemos levar na brincadeira isso, a gente deve levar a sério. Exatamente. Né? Já atendi casos em que a adolescente ou o adolescente falou, e aí eu levei a sério, comuniquei à família, encaminhei para a internação hospitalar, daí a adolescente falou, não, estava brincando. Não, a partir daí a gente não leva na brincadeira, leva a sério. Foi para o atendimento, foi para a internação, e na internação se sabia que a adolescente até plano de matar já tinha. Incrível. Então, se a gente leva na brincadeira, depois não tem mais volta. Então não é tá querendo chamar atenção? Tudo bem, então vamos ver por que tá querendo chamar atenção, né? Do que tá querendo chamar atenção, e vamos levar isso a sério. Às vezes há um conflito familiar importante, grave, e o adolescente é o bode expiatório desses conflitos, né? Então é importante levar a sério, né? Que infelizmente depois que acontece
essa pergunta e se, ela só vai nos gerar culpa, impotência e uma depressão também. Muitas vezes a pessoa se mata e às vezes o outro se mata porque um se matou. Né? Às É vezes incrível. Parece uma geração em cadeia, né? É contagioso. Contagioso, né? E por isso, né, que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, dedicou o mês de setembro. Eu sei que já está quase no finalzinho do mês, mas eu acho que esse é um assunto que vale é algo que vale para o ano inteiro. Até porque tem as festas de Natal. E as festas de Natal é outro fator de risco. É um fator de risco. Muitas pessoas se sentem tão sozinhas, pessoas que estão isoladas. Não podem ver a família. Por exemplo, pessoas aqui que se encontram em diferentes países, a pessoa nunca sabe. Por exemplo, família, né? Família é um fator de proteção. Exato. Família é um fator de proteção. Né? Assim como a falta é um fator de risco, a presença é um fator de proteção. Né? Isso mesmo. Então, vocês saibam que vocês não estão sozinhos. As pessoas que sofrem de algum problema como este, estão pensando em algo tão delicado, né, em tirar a sua própria vida. A maioria das pessoas pensam em morrer quando não estão passando por um bom tempo, que estão sofrendo algum grande problema. Mas, olha, não tem problema maior que... A gente entendeu? poderia passar aqui números, né? Claro, vamos passar também para ajudar, que nós temos ajudas aqui nos Estados Unidos, um telefone para contato. Também temos ajudas nas universidades, que não pensem que só tem tratamento que é super caro. Não. Universidades oferecem apoio, suporte para essas pessoas também. Pode passar, doutor. Em nível de saúde pública, né? Aqui dos Estados Unidos, no caso, que é onde a gente está. Então, aqui para os Estados Unidos, em caso de uma emergência, pode-se ligar para 1-800-273-8255, teste, né? Uma mensagem de texto, telefone 741-741, ou até o 911 também, 91, vocês podem ligar. E o primeiro telefone, que é 1-800-273-8255, é uma linha de ajuda nacional de prevenção ao suicídio. Então, esta linha está aí disponível. Eu acredito que eles também têm em diferentes línguas, né, idiomas. Com certeza. Na hora que a pessoa se identifica o idioma, então vale a pena compartilhar com todos vocês essa informação. E eu tenho também algo aqui que será realizado no dia 28. Deixa eu ver aqui, que nós temos uma informação que será realizada uma caminhada de prevenção ao suicídio no dia 28 de setembro. O Conselho de Cidadãos em Boston, em Massachusetts, com o apoio do Consulado Geral do Brasil, realizará a caminhada de prevenção ao suicídio, que vai lembrar os brasileiros que tiraram suas próprias vidas e alertar sobre a importância das pessoas de darem apoio a quem sofre de depressão e outros males que geram esta tragédia. Então, bem importante, né? É bom ter esse tipo de campanha. E o fator imigração, Neise, é um fator de risco. Exato. O fator imigração é um fator de risco e eu acho que por razões óbvias, né? Distanciamento da família, às vezes, distanciamento dos amigos, com certeza. Uma nova cultura, uma nova língua, né? Então, o imigrante, o fato de ser imigrante já é um fator de risco. Exatamente. Né, para quadros depressivos. Né? Então, vamos nos apoiar, divulgar também, né, sobre esse assunto, né, e buscar ajuda médica, ajuda da família, ajuda de organizações, instituições no local onde vocês vivem. Bem, doutor Rogério, gostaria muito de agradecer a sua presença hoje. Se alguém gostaria de utilizar os seus serviços também, onde nós temos que entrar em contato? Pode entrar em contato com o meu WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp né? Qual seria o número? 754-207-6904. Uma vez mais. 754-207-6904. Perfeito. Muitíssimo obrigada por sua presença. Né? E nós estamos em contato para falar de outros assuntos também, né? Durante o decorrer do ano. Tem todo um cardápio enorme aí nessa área. Exatamente. Muitíssimo obrigada. Bem, e para a gente terminar o nosso Facebook Live de hoje, nós queremos também anunciar aqui que ocorrerá um evento
entre os dias 9 e 10 de outubro, que o condado de Broward convida todos vocês para participarem nesses dias, né, da Florida International Trade and Cultural Expo 2019, no Centro de Convenções de Broward, para vocês conhecerem compradores e vendedores de mais de 60 países. Olha que linda imagem, né, promovendo a cultura, né, desses diversos países. E é no FITSE, World Expo Marketplace. O registro é gratuito na fitcexpo.com. Estão todos convidados. E a gente fica por aqui com o nosso Facebook Live de hoje. Muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui, sempre pela Rádio Gazeta News. Semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau. Obrigada.